Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast, Momento Pedagógico, o seu espaço destinado a dicas pedagógicas para tantos professores e alunos estarem enriquecendo, né, o seu conhecimento e compartilhando na sua aula de EBD. O nosso trabalho, o EBD em Síntese podcast, é do departamento do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja IEADERN. O DENEC tem como diretor o nosso pastor Reinaldo Odilo, e a nossa IADERN tem como pastor o nosso amado pastor Martim Alves, a quem também saudamos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez grato com a presença do nosso irmão Lucas Amém. Vitor, que está aqui mais uma vez nos ajudando em uma lição. Desta feita, a nossa lição de número 10 da classe de juvenis. E aqui eu já passo para ele estar dando as suas saudações iniciais. Irmão Lucas Vitor, a parte do Senhor, seja muito A, bem-vindo. a paz do Senhor, irmão Paulo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma vez contribuindo um pouquinho. Grato a Deus pela oportunidade dada pelo DENEC, e nós estamos aqui para tentar, na medida que Deus nos proporciona, né, um pouquinho de conhecimento, uma ajuda aos professores da escola dominical, que todo domingo estão lá ministrando as suas aulas em suas salas. E eu tenho certeza que como foi a outra e as demais, não é? Esta aula também será ricamente abençoada pelo Senhor. Fique conosco, não saia daí, fique, porque certamente Deus há de abençoá-lo e a sua aula de domingo também, com toda certeza. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa lição desse domingo, 9 de junho de 2024, tem como título Naum e Abacuque, dois profetas menores. Como vocês já devem estar acostumados, quem vem nos acompanhando sabe que a nossa lição está abordando, né, os profetas, né? Abordamos os profetas maiores e agora estamos abordando os profetas menores. Na lição de número 10, como eu falei, Naum e Abacuque. A nossa lição sempre traz três objetivos. E na lição de hoje não seria diferente, ela nos traz aqui três objetivos. O primeiro é ressaltar a profecia de Naum, que anunciava a queda da cidade de Nínive. O segundo objetivo é apontar as razões da destruição de Nínive. E o terceiro objetivo é destacar a fé inabalável presente no clamor de Abacuque. Acredito que, como foi a lição passada, que tivemos Jonas e Miqueias, Jonas era um profeta mais conhecido, acredito eu, do que o profeta Miqueias. Nessa lição que fica Naum e Abacuque, acredito que o profeta Abacuque seja um pouco mais conhecido para nós e para os nossos alunos, irmão Lucas. Mas, desde já, eu pergunto ao Senhor, como sempre, que dica valiosa o Senhor nos traz para enriquecer as nossas aulas. Amém. Eu acredito também que Naum, que talvez Abacuque seja mais conhecido que o profeta Naum, e eu trouxe as minhas dicas pedagógicas hoje, tanto para o profeta Naum quanto para o profeta Abacuque, não é dividindo da seguinte maneira: quando nós formos tratar do profeta Naum, eu serei um pouco mais, digamos assim, não tão dinâmico, e quando a gente for tratar um pouco sobre o profeta Abacuque, aí eu vou propor uma dinâmica um pouco mais de interativismo. Por hora, tratando acerca do profeta Naum, a gente vai seguir de maneira um pouquinho assim, até mais teórica, entre aspas, e quando a gente chegar em Abacuque, aí tem uma dinâmica mais interativa. Então, tratando acerca do profeta Naum, a minha recomendação para os professores é que no tópico um, que já é um tópico mais introdutório, os professores eles façam uma retomada lá do profeta Jonas, até porque o profeta Naum foi chamado, né, novamente a Nínive. Então é muito interessante no professor incluir no seu plano pedagógico que ele faça essa retomada, esse link com o profeta Jonas, para que o seu aluno ele consiga ter essa visualização da lição passada e fazer um link com o profeta Naum, até porque Naum não é tão conhecido. Não é tão conhecido. Então, ele já pode começar lá de Jonas e começa entrando já em Naum. Então, é interessante o professor deixar lá no seu plano pedagógico, não é? Essa retomada que eu acredito que é muito interessante para clarear o entendimento do aluno. Em segundo lugar, né, em um segundo momento, ainda dentro do tópico primeiro, eu acredito que seria interessante o professor trabalhar com o aluno alguns textos bíblicos dentro
ainda desse universo de Naum, não é? Não apenas trabalhar os tópicos de maneira corrida, mas ir um pouco para o texto bíblico, trabalhando alguns versículos com o seu aluno. E quando ele chegar no segundo tópico da lição, que vai falar sobre a questão da firmeza, que ele vai tratar acerca dos motivos que levaram à queda de Nínive, novamente, aí o que que eu recomendo o professor incluir no seu plano de aula? A reflexão com os seus alunos, não é, trazendo mais para a aplicação da vida pessoal dos seus alunos, se eles estão firmes em Cristo, se eles estão firmes no Evangelho, e daí o professor já pode incluir no seu plano de aula a seguinte reflexão: como Nínive é, em um tempo atrás, não é, no tempo do profeta Jonas, se arrependeu, estava firme no Senhor, mas ela caiu nessa firmeza, nós também precisamos ter muito cuidado para não cairmos, não é? Para a gente não vir a tropeçar, vir a cair, e aí o professor já pode fazer esse link. É muito interessante que ele não deixe isso de fora da sua aula, principalmente porque ele está tratando com adolescentes. Então é muito interessante que ele fale acerca da firmeza, que ele traga isso, que ele fale dessa, ele faça esse link com o conteúdo histórico de Naum e a vida pessoal desse aluno no aspecto da firmeza. Já quando ele for entrar em Abacuque, aí aqui eu já recomendo uma dinâmica mais interativa, né, que vai trazer mais ação para a sala de aula. Essa dinâmica não é minha, ela não é autoral. Eu também não tenho certeza de quem foi o fundador assim dessa dinâmica, mas eu já vi ela em outros contextos, e eu acho ela muito interessante, muito interessante. E essa dinâmica, ela vai entrar como, como algo muito interessante para um dos tópicos que a gente tem, não é? Que é falar acerca da perseverança de Abacuque na sua oração. E como é essa dinâmica? Essa dinâmica vai se dar da seguinte maneira: o professor vai entregar um papelzinho para cada um dos alunos, e nesse papel os alunos podem colocar um pedido de oração, ou algo que eles desejam, ou algo que eles almejam, ou então o professor pode pedir para que seja escrito no papel duas palavras, a palavra fé e a palavra oração. Após isso, o professor vai trazer uma bexiga, um balãozinho, e vai entregar a cada um dos alunos e vai pedir que esse pedido que o aluno escreveu, não é, ele dobre e coloque dentro do balão. E o aluno vai encher agora esse balão, mas ele vai encher não muito grande, ele vai encher esse balão assim com até um balão assim pequenininho, não é? E após ele encher, ele vai dobrar, vai amarrar. E qual é o desafio agora? Cada um dos alunos vai ter 1 minuto para levantar esse balão e sustentar esse balão no ar, sem deixar esse balão cair. Sem deixar esse balão cair. E o aluno vai ter que ficar lá sustentando o balão, né, jogando assim, mesmo sem deixar esse balão cair por 1 minuto. Lembrando que dentro do balão está o pedido, aquilo que o aluno almeja, aquilo que ele escreveu lá no papel, ou então as palavras fé e oração. E qual é o objetivo? É fazer o aluno entender que ele foi perseverante. Nesse 1 minuto que passou, ele se esforçou para não deixar aquilo ali cair. Então, qual é a máxima da dinâmica? A máxima da dinâmica é entender que muitas vezes aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos a Deus, passa pelo período, não é, da perseverança, que nós não recebemos imediatamente, como Abacuque não recebeu imediatamente aquilo que ele pedia, né, a resposta para os seus questionamentos, ele precisou ser perseverante, ele precisou continuar, do mesmo jeito que nós muitas vezes precisamos, né, ficar ali sustentando no ar aquele balão dos nossos pedidos, das nossas intercessões, e essa perseverança ela é muito importante. Então, num primeiro momento, para o profeta Naum, eu sugiro que o professor coloque em seu plano de aula essas sínteses, essas ligações, tanto com o profeta Jonas, quanto com as aplicações pessoais dentro do aspecto da firmeza, e para o profeta Abacuque, a minha sugestão de dinâmica é essa com o balão, para fazer um link, né, um apontamento com a firmeza que Abacuque também teve, a sua perseverança, a sua fé perseverante no seu clamor a Deus e na resposta que ele obteve. Glória a Deus. E dicas valiosas, irmão Lucas. Acredito que vai ser de grande valia para os nossos professores ali na EBD. Eu também trouxe uma dica voltada
aqui nesse aspecto, né? Primeiramente do profeta Naum. Por que eu estou trazendo esse mapinha mental aí? Às vezes eu gosto de apresentar esse mapinha mental, porque, como eu disse na introdução, às vezes me parece que alguns profetas são um pouco que esquecidos. E eu tenho essa leve sensação que o profeta não possa ser um desses profetas que ficam um tanto esquecidos. E se os professores colocarem no YouTube e colocar Bíblia Projeto e botar o nome Profeta Naum, você vai ver que ele vai fazer lá um mapinha mental em vídeo, desenrolando toda essa história aqui. E eu acredito que para um primeiro contato, como nós estamos com a classe de juvenis, para esse primeiro contato deles com esse profeta, eu acredito que, tendo essa visão mais dinâmica, né, da história, eles vão ficar mais atraídos a essa história. E por que eu trago o videozinho? Porque outras vezes eu já tive a oportunidade, eu já falei aqui das vantagens do professor apresentar o vídeo, né? Trabalhar com vídeo. Em primeiro lugar, a acessibilidade, o engajamento e a facilidade da demonstração, até dos conceitos do vídeo, a demonstração dos conceitos e do que é tratado ali no livro é mostrado de uma forma mais dinâmica, às vezes, do que só do diálogo, né? Do método, às vezes, mais tradicional que a gente costuma usar. Então, eu incentivaria que você mostrasse para os seus alunos, né, esse videozinho, né, esse mapa mental, esse desenho do mapa mental sendo desenrolado, né, tratando do profeta Naum, porque eu acredito que eles vão ter uma percepção, né, diferente do que só você chegar e dialogar sobre o profeta Naum. Então, essa seria a minha primeira dica, seria utilizar esse recurso pedagógico. Na pedagogia, a gente chama até de VBL, né? Tem uma siglazinha para quando é o uso do vídeo, né? Mas nada mais é do que a aplicação do vídeo. Já para o nosso profeta Abacuque, eu também fiz um recurso pedagógico, um quadrinho pedagógico, e trago como sugestão para você estar apresentando na sua aula. Aí está o quadrinho com as orientações pedagógicas aí do profeta Abacuque, certo? Aí eu coloquei alguns itens que acredito ser mais relevantes: a atmosfera da época, mensagem principal, importância da mensagem e profetas contemporâneos ao profeta Abacuque. Eu acredito que com esse quadrinho aí de orientações pedagógicas acerca do profeta Abacuque, o professor pode se situar e ter um norte para dar a sua aula no concernente ao profeta Abacuque. Lógico, como o irmão Lucas já falou e ressaltou aqui, eu até anotei que eu acho isso interessantíssimo, o link com a realidade do aluno. É lógico que o professor conhece mais do que ninguém a sua classe, né? A história bíblica vai trazer uma realidade e você vai aplicar esta realidade bíblica que aconteceu lá atrás, você vai aplicar hoje, né, na vida do seu aluno. A gente tem que fazer essa aplicação, né, a aplicação pessoal, né, da mensagem que foi dita lá na época do profeta Abacuque, né, para hoje. Como, por exemplo, né, Abacuque não conseguia entender, né, parecia que Deus não fazia nada a respeito da iniquidade daquela sociedade, né? Mas lá na frente ele percebe que somente a fé em Deus é que oferece respostas às perguntas, né? E muitas vezes os seus adolescentes podem ter essa percepção, assim como Abacuque. Olha, o mundo está tão mal, o mundo acontece cada catástrofe, parece que o ímpio é que se dá bem no mundo e o justo fica passando por dificuldade. Será que é assim mesmo, né? Às vezes parece que até os seus alunos podem ter algumas indagações parecidas com que a de Abacuque. Você vai mostrar para ele, né, que a fé em Deus é que nos mostra as respostas verdadeiras para as nossas perguntas, né?
Então, eu acredito que essa aproximação, esse link que você vai fazer, né, utilizando esse quadrinho aí de orientação pedagógica que a gente trouxe, eu acredito que vai ser de grande valia para a sua aula e você vai conseguir, né, atrair tanto a atenção dos seus alunos como fazer uma aplicação daquilo, tanto que você já viu na lição e você quer aplicar, porque tem coisa que quando a gente estuda a lição, né, irmão Lucas, a gente já olha É, ali, já sabe que a gente vai aplicar aquele conhecimento que a gente viu na lição, a gente já sabe que vai aplicá-lo ali para os nossos alunos. Mas quando estamos, né, numa escola bíblica dominical, não é uma escola convencional normal. E tem momentos que Deus, lá na hora, né, leva você para algum lado, não se deixe fechar esse seu lado também. Deus vai lhe levar para um outro lado e vai lhe dar algo, possa lhe dar na hora que você está dando aula, né? Vai lhe dar algo ali dentro da lição também, às vezes, mas com outros olhos, algo que você não tinha percebido, e você vai conseguir fazer esse link entre a história e a realidade dos seus alunos e da sua classe, né? Então, essas são as minhas duas dicas aqui, tanto para o profeta Naum, né, a utilização do mapa mental aliado do vídeo, né, e do profeta Abacuque, esse recurso pedagógico desse quadrozinho, você pode tirar um print da tela e salvar para estar levando para sua aula. Mais uma vez eu agradeço aqui o irmão Lucas Vitor, que tem nos amém. ajudado, tem contribuído aqui nesse projeto do DEMEC, né, do EBD em Síntese Podcast Momento Pedagógico. Irmão Lucas, Deus abençoe sua vida e o senhor agora com suas saudações finais. Amém, amém, graças a Deus. Excelentes dicas. Maravilhoso momento pedagógico. Acredito que os professores, com certeza, vão poder aplicar isso em suas aulas, dentro das suas salas de aula. Minha palavra final para os professores que estão assistindo, como um incentivo, não é? A cada um deles aqui se esmere, se prepare, dê o seu melhor e como uma palavra também, até mesmo de orientação, não deixe de orar por sua classe. É importante o professor pesquisar, é importante o professor se esmerar, é importante o professor ter o domínio da lição, conhecer a sua classe, mas não deixe de orar. Continue orando, ore pela sua classe, ore pelos seus alunos, ore pelo seu estudo, porque muitas vezes Deus vai lhe dar as direções para os seus alunos, Deus vai lhe dar as direções dentro do conteúdo da aula por meio da oração. Então, ore, se prepare, se dedique, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor há de abençoá-lo muito e ricamente. Glória a Deus. Amém, irmão Lucas. Agradeço mais uma vez ao senhor. Agradeço também a todos os professores e os alunos que sempre estão conectados aqui conosco. Como eu sempre digo, curta, compartilhe, se inscrevam no nosso canal, né? Se você tem alguma dica, comenta, coloca aí nos comentários, compartilha essa dica aí conosco, que eu acredito que vai ser de grande valia. Que Deus continue vos abençoando e, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui a próxima semana. A paz do Senhor a todos. Mas, Senhor,